Esse é o Tribuna Esportes, meu nome é Marcela Della Torre, sou repórter multimídia da rede Tribuna de Comunicação. Ao meu lado está o Leone Oliveira e o piloto capixaba Hugo Sibien. É a segunda vez que o Hugo vem no nosso estúdio, então muito bem-vindo mais uma vez, Hugo. Obrigado pelo convite novamente. É o nosso prazer. Essa é a sua segunda temporada correndo na Stock Series, né? Ano passado você estreou na modalidade. Eu queria saber como é que está sendo essa adaptação. Ano passado você falou pra gente que essa primeira temporada seria muito sobre adaptação, seria para você conhecer o seu carro. Então, como é que foi a temporada passada para você? A temporada passada foi uma temporada de muito aprendizado, né? O carro é um carro diferente do que tudo que eu já tinha andado, é um carro de Stock Car, qualquer categoria de Stock Car que a gente fala, ela deriva da NASCAR, então são carros com uma filosofia diferente dos carros europeus, vamos dizer assim. Eles são carros mais pesados, são carros que têm pouco recurso aerodinâmico, mas uma competitividade muito grande porque eles são todos iguais para todo mundo. Então, ano passado, a gente tinha pilotos mais experientes no grid, na própria equipe tinha o campeão do ano, que foi o Zezinho Mugiati, que ainda corre, e estava no quarto ano, então a gente pôde ali entender um pouco como é que eram o trabalho do carro, como é que eram as reações, como é que são, o que funciona de acerto, o que não funciona em determinada pista. Então foi um ano de aprendizado mesmo. Isso se dá também porque você corria na Endurance Brasil, que tem um carro muito diferente. Isso. Então você acredita que agora que você está mais focado na Stock Series, você acredita que esse ano vai ser melhor assim? Por que teve essa decisão de focar agora na Stock Series? Esse ano a gente está, no segundo ano já não é tudo tão novo, né? Então a gente já tem ali algumas coisas que a gente pode esperar de acerto, de reação, o que acontece nas pistas. Na Endurance, eu vim de Endurance, na verdade, né? Eu corri alguns anos lá, os carros são mais leves, os acertos dos carros são mais... dependem mais de aerodinâmica, então você põe mais asa, tira a asa, na Stock não tem muito. Isso daí, você tem um aerofólio traseiro, você não tem muitos recursos de splitter e de difusor, de asa dianteira não existe, então esse ano a gente está focando nesse tipo de carro. Talvez vai ter uma outra categoria que eu não posso falar agora, que no final do ano a gente talvez corra, mas com um carro com filosofia bem parecida com o do Stock, mais GT, mais turismo, assim, um carro com menos recurso aerodinâmico, mais peso, mais inércia e provas mais curtas também, que isso é importante falar. A Endurance são provas de 4 horas, né, ou mais, e aí você tem uma estratégia um pouco diferente. Você tem lá estratégias que tem que fazer o carro funcionar durante muito mais tempo do que na Stock, e por conta da prova ser mais longa, você tem menos disputa acirrada, como a gente tem na Stock, que na Stock as provas são curtas, então você tem ali all-in o tempo todo até o final. Então, o que a gente passa lá na Endurance na última hora, ou nos últimos 40 minutos de prova, 30 minutos, a gente passa o full time dentro da Stock ali, que a prova é curta, você tem que resolver logo, senão não dá tempo. Esse fim de semana você corre, né, pela Stock. Como está a preparação e expectativa para essa corrida, né? A Cascavel é uma pista que a gente tem que a gente tem que trabalhar bem o acerto do carro por causa de desgaste de pneu, né? A gente tem lá seis curvas para um lado, uma para o outro, então são 6 curvas de raio longo, inclusive o Bacião, que é uma curva rápida e desgasta bastante, para o lado esquerdo, então os pneus do lado direito eles sofrem bastante. Então a gente tem que pensar nisso, porque você ter um carro rápido, às vezes você consegue fazer uma boa quali com começo de prova bom, mas o pneu nesse carro ele acaba muito rápido se você forçar demais ele. Vai ser um ano com um pneu Hankook, um composto diferente. A gente vai ver nos treinos como é que ele vai reagir, mas a preparação está mais focada em constância e poupar um pouquinho o lado direito do carro, os pneus, principalmente nas provas de domingo, que são uma atrás da outra, né? Então você sai de uma prova, vai para a segunda prova sem trocar pneu. Então isso é uma coisa bem importante. Quem conseguir fazer isso acontecer de uma forma melhor lá, vai se dar melhor. Uma equação aí, né? Abrir um pouquinho mão de desempenho, talvez, para manter o pneu funcionando até o final da prova. No sábado vai ter uma e no domingo vão ter 2, como você falou. E na sexta-feira vai ter o treino livre. Qual é a importância desse treino livre e qual é a sua prioridade ali dentro da pista durante esse treinamento?
A Stock essa pergunta da preparação, que foi a pergunta anterior, é importante falar junto com essa parte do treino. A Stock é uma categoria que você não treina fora do fim de semana de corrida. Então, ninguém tem acesso ao carro. A gente embarcou o carro em Interlagos, a gente só vai ver o carro em Cascavel. Então, a gente não, no meio do caminho, a gente não pegou o nosso chassi ou um chassi desse regulamento e foi treinar. O pessoal fala, não, quantas vezes por mês você treina? A gente, nenhuma. Com o nosso carro, a gente não treina. É só fim de semana de corrida. O que acontece é a gente treinar em simulador, treinar em kart, pegar um carro da Stock Car de outra geração, que tem as reações parecidas, e ir para um autódromo e treinar de vez em quando, mas não é a mesma coisa, porque o regulamento é outro e é proibido mesmo, por questões de custo. Igual a Fórmula 1 também, os carros o pessoal não treina mais. Então, esses treinos de sexta-feira são essenciais, porque você vai sentar, vai ter 2 treinos de 25 minutos, no sábado já é quali, prova, e no domingo 2 provas. Então, a gente tem que chegar bem preparado mentalmente, fisicamente, para não se sentar no carro e agora vou ver o que vai dar. Você já tem que esperar, aqui tá dando errado, já é rádio, já para, já troca, já faz alguma modificação ali para tentar fazer dentro daquele shakedown os 2 treinos de 25, tirar o maior proveito possível para saber as reações do carro, para saber o que você vai esperar naquele fim de semana de prova. E se você chegar um pouco frio, vamos dizer, mal preparado fisicamente ou mentalmente, se você não chegar 100%, você tem um prejuízo grande aí, porque você não tem um dia inteiro de treino. Você fez o paralelo com a Endurance um pouco tempo atrás. Lá em Endurance a gente tinha a tarde de quinta-feira inteira de treinos. Então você podia mexer no carro, trabalhar, você não tinha limitação de treinos, você podia ir na semana anterior na pista com o seu carro treinar. Então você tinha um desenvolvimento de peças, um desenvolvimento de outras coisas. Lá na Stock você não tem desenvolvimento de nada, tudo congelado, e é igual para todo mundo, por isso que é tão competitivo assim. E ao mesmo tempo você tem pouquíssimo tempo dentro do carro. Se você não conseguir aproveitar isso, aí você toma um prejuízo potencializado aí. Por ser essa sua segunda temporada, né, na Stock Series, isso você está tentando usar como uma ajuda para poder, já sabendo um pouco mais do carro, né, de como que é essas reações, a diferença da Endurance, e também as pistas. Isso também usa essa preparação para tentar buscar um acerto, questões de pista ali, que você pode sair melhor em relação ao ano passado, né? Sim, porque o ano passado a gente chegava, quem nunca andou com os carros da Stock, você tem que aprender mesmo. A gente fala assim, não, é um ano de adaptação, é adaptação mesmo. O Felipe Massa, o Tony Kanaan, esse pessoal consagrado que vem de Fórmula, que é um carro totalmente diferente também, é só olhar o que eles falam, o que eles falaram, né? Até se você entender o carro, demora um pouco. Então, quando você já vem no segundo ano, não é uma experiência tão grande assim, mas você já sabe mais ou menos o que esperar do carro, e aí você já entende melhor, você já pula a curva de aprendizado, já está um pouquinho mais acima, então você já entende o que esperar em Cascavel, o que dá para fazer, o que é transferência de peso do carro, que é uma coisa importante. O Massa, que sofreu no início e agora está na frente no campeonato, agora esse ano ele tá rápido. Mas ele sofreu muito no início, o próprio Kanaan, no passado, sofreu muito com essas características do carro de Stock Car. Então, essas coisas que a gente já passou no passado, não é que a gente já aprendeu o carro, mas a gente já sabe o que esperar e já sabe o que não... Isso aqui nem tenta fazer que não dá. Então a gente já sabe mais ou menos isso. Então vamos tentar focar nesse caminho aqui de acerto e de tocada, que aí que a gente já tenta encaixar alguma coisa que tem mais chance de funcionar. É um detalhe muito pequeno, porque você tem menos recursos, vamos dizer assim, de acerto no carro. Então você tem que trabalhar alguma pilotagem mesmo em relação ao que você já viu ou vivenciou em outros carros. Eu queria saber de você também, você falou que se prepara muito fisicamente, mentalmente, e você estreou mês passado, só que na primeira corrida do domingo, acabou acontecendo um acidente lá e você teve que sair da disputa. Então, como é que você lida com essa frustração, assim, de
passa um mês se preparando, você entra no carro sem correr, aí chega na corrida e às vezes acontece esse tipo de situação. Ano passado você teve que lidar com algumas situações parecidas também. Muitas corridas acabaram... Ano passado foi um ano dos pneus, né? 5 pneus furados na temporada. Sem bater em ninguém. Espontâneo. Então, esse ano eu tô levando uma santinha dentro do carro pra ver se a santinha dos pneus lá, pra ver se para de furar. Soa pra poder suportar, né? Então, quando a gente entra no carro, se a gente não tiver 100% fisicamente, por exemplo, aí você vai cansar. E aí você não aproveita um fim de semana que você tem limitado, né? De treinos ali e corrida. Então, o pessoal fala, mas qual é essa preparação física? Você não fica... automobilismo não é... Tem gente que fala, automobilismo não é esporte, que você fica sentado, mas é porque o pessoal talvez nunca viu um carro de corrida de perto, nunca viu como é o estilo. Então, a gente fica lá dentro do carro com um batimento sempre entre 110 é quando está desligado, mas é 120, 180, 190 batimentos direto. Tem 60 graus, bate até 70 graus dentro do carro. Então o motor você está praticamente dentro da cabine. Então se você juntar essas duas coisas, mais a força G, e você não estiver bem preparado fisicamente, você vai cansar e vai desconcentrar. Não é que você não vai conseguir pilotar, você vai tirar o pé. Naturalmente, entendeu? Então se você... você já tem pouco tempo de treino, você já tem o fim de semana ali que é corrido. Se você não chegar a 100%, tanto físico quanto mentalmente, eu tomei uma portada na última corrida, na primeira volta. Fiz 3 curvas, estava na reta oposta, na reta, não foi na curva, na reta, e tomei uma portada na lateral, e aí, acabou com minhas 2 corridas do domingo, não fiz nada, quebrou, na portada já quebrou a roda de suspensão, e aí, na hora de frear ela pro lago, o carro rodou e quebrou do outro lado também, então não deu para consertar o carro. Se você tiver pouca resiliência mental para esse esporte, que deve ser o esporte mais frustrante do mundo, porque eu já vi gente perdendo campeonato na última volta por causa de pneu, você preparar, falou, é um mês de preparação, não, eu estou me preparando desde dezembro para correr em abril agora, que foi a corrida de Interlagos, então são 5 meses de preparação para na terceira curva a gente se ferrar ali, literalmente, né? Então você tem que ter uma preparação mental, os objetivos bem traçados, para você saber que não é também o caminho, o objetivo está ali, mas não é um caminho linha reta, né? Você tem curva, você tem pedra, você tem subida e descida, e o importante é só focar no objetivo final, fazer um bom campeonato, e essas coisas vão acontecer no meio do caminho. Está no início do campeonato, e aí você tem que vir mais tranquilo, e é difícil, é frustrante, mas se você não prestar atenção nessa parte também é ruim. É por isso que a gente trabalha mais fora do carro. Tanto em engenharia, telemetria, a gente fica muito mais tempo vendo telemetria on-board e essas coisas no fim de semana de corrida do que dirigindo. E fora do fim de semana de corrida, a gente fica muito mais treinando a parte física e mental do que efetivamente estando num carro, num treino, num autódromo. Fora o simulador e o kart, né, que a gente faz também. Eu pesquisei assim, e você deu uma entrevista ou falou sobre o neurofeedback, que envolve isso do treino mental, assim, da saúde mental. Eu queria entender o que é isso. Parece que você já tinha feito esse tratamento, não sei se posso dizer, em 2019, e aí voltou agora. Voltei, não, a gente voltou ano passado, ano retrasado também a gente já fazia. Eu levei o Dr. Jairo para a última corrida de Interlagos para ele entender como é que é às vezes as pessoas veem na TV e não entendem os bastidores. Os bastidores é o tempo todo pressão. Então você tem aqueles momentos que é o olho do furacão, que você está lá tranquilo, sentado no sofá esperando para você sentar no carro, mas você tem o seu engenheiro, o seu telemetrista, tem que dar feedback do carro, tem que esperar aquelas horas intermináveis entre um treino e outro. Isso daí você não pode desfocar, você precisa saber que tem que lidar com o público,
tem que lidar com os patrocinadores, que é importantíssimo, que são os patrocinadores, sem eles a gente não estaria ali. Então o público vem, e você tem que dar atenção para o público mirim, tirar foto, visitação de boxe, etc. Então são vários fatores ali que para você desconcentrar, se você não estiver bem, você desconcentra. Então o neurofeedback e o treinamento de SMR, que é as ondas cerebrais lá, foi um amigo meu, pessoal, 2 amigos meus, na verdade, a gente estava num café, e aí eles me falaram assim, e a meditação? Isso foi em 2018, faz tempo. E a meditação, onde você faz sua meditação, neurofeedback e tal? Eu falei, meditação, eu dou uma meditada, mas o que é neurofeedback? E eu sou meio pragmático, então o neurofeedback é uma meditação guiada, você vê na tela se você está entrando na zona de baixa ansiedade, alto foco ou não. Então você tem lá os eletrodos que você põe na cabeça, eles medem lá, eles já mapearam de alguma forma, inclusive com a ajuda de monges, etc. O pessoal, quando está muito focado, qual é a onda cerebral que tem, de foco, de ansiedade, qual é a rapidez da onda, onde é que ela está localizada, e você consegue ver. Eu sou pragmático e falei, não, isso aqui funciona para mim. E os amigos que estavam sentados na mesa eram o Emerson Gil, que é tricampeão brasileiro de tiro de fuzil, e o Eric Silva, do UFC, que falou, o UFC mandou eu fazer isso e eu faço lá. E os dois falaram, como assim você não faz? Aí ele falou, não, calma, eu não sei. Então, fui pesquisar, o pessoal, eu vi que as academias de pilotos europeus têm isso no programa de treinamento, a Ferrari, a Academia da Ferrari tem, e em Vila Velha tem a Integrar Mente Corpo, que fazia isso com eles. Então eu comecei lá e melhora bastante a parte, principalmente a parte de foco na ansiedade. Porque tem fim de semana que você tá bem, tem fim de semana que você tá mal. O que você precisa entrar, saber, fazer uma média ali, uma normal, e falar assim, não, eu preciso estar aqui nesse desvio padrão, não posso nem estar ali, nem estar aqui, de ansiedade e de foco. Então isso aí, o neurofeedback, o SMR, treinamento disso daí, ajuda para essa parte. E você entrar quente no carro, né? Você entrar já falando, beleza, eu já sei o que eu preciso fazer, eu já estou focado, baixou a viseira, foco e vai embora. Ajuda. Não que você não tenha isso, mas ajuda a você te dar ferramentas para você voltar para o foco e diminuir a ansiedade. Ano passado, sua estreia na Stock Series teve esses problemas com pneus, né, essas intercorrências. Para esse ano, qual o seu objetivo? Você quer ir ao pódio? Qual os objetivos para essa temporada? Agora a segunda, né? Que tomara que tudo dê certo aí com o carro para evitar. A gente mudou algumas coisas na equipe. O nosso foco é sempre. Ano passado a gente sabia que era um pouco mais complexo disputar o campeonato, mas a gente foi para disputar o campeonato, eu não sabia como é que ia ser a dinâmica da corrida, e a gente estava mais preocupado com adaptação e com andar na frente. Até porque o campeão já tinha lá, estava no 4º ou 5º ano de categoria, então é uma pessoa que já veste o carro, já tinha sido vice-campeão. 2 campeões de anos anteriores voltaram para ter categoria, pilotos com 6 anos de diferença com aquele carro, com aquele modelo de carro, que voltaram por causa da premiação. Então isso aí já era uma situação, era um cenário diferente. A Stock Series é a categoria que tem a maior premiação do automobilismo brasileiro hoje. Então, para o campeão vai R$2,5 milhões, em formato de patrocínio para a principal, para a Stock Pro Series. E que banca lá uma boa parte do campeonato da categoria de cima. Inclusive o Zezinho tá correndo com essa premiação que ele ganhou no passado, tá bem lá, inclusive para um ano de estreia ele tá indo bem, a gente tá até feliz com isso. Então esse ano a gente entrou no campeonato com o intuito de disputar o título, né? Ir atrás dessa premiação e fazer... A primeira coisa é tentar minimizar, dirimir esses percalços aí, prestar atenção em algumas coisas que podem tirar a gente da corrida e, consequentemente, tirar a gente prematuramente da disputa do campeonato até o final do ano, né? O que aconteceu ano passado começou com alguns problemas de pneu e algumas outras coisas, e a gente ficou meio no caminho, assim. Na última etapa, que a gente estava disputando ali os rookies ainda,
teve dois furos de pneu. Então, nem o Campeonato Hulk eu consegui disputar nos meus termos, né? A gente não estava numa posição favorável por causa dos percalços do ano passado, mas isso daí a gente está tentando tirar. Não começou legal, mas foi acidente acontece, não foi o motivo de força maior, mas a nossa ideia esse ano é ir atrás do título e olhar ano que vem muda a categoria de cima, né? A Pro Series ela vai sair, vai trocar, o carro vai ficar bem mais leve, vai trocar o motor, a primeira atualização geral do carro em 15 anos de chassi, é o mesmo chassi faz 15 anos, e sempre teve modificações, nunca teve alteração, então é um bom ano para estrear lá. Então esse é o objetivo. E então, levando em consideração isso, assim, você corre agora no final de semana, você já conhece a pista de Cascavel, quais são as suas expectativas para essa corrida, então, assim, o que você está esperando? Cascavel é um circuito que é muito rápido, né? Então, a gente ano passado a gente tinha algum problema de acerto no carro, que no final das contas a gente não conseguiu acerto e adaptação, né? Era alguma coisa e dos dois, e esse ano acho que o carro já está com o feeling de Interlagos foi bem melhor do que do ano passado, então a expectativa de Cascavel é bem legal. Eu não estava bem no fim de semana de Interlagos também, eu estava com pneumonia lá, mas esse agora já passou, e agora fugir de confusão e aproveitar bem os treinos para a gente ter ali tentar acertar o equilíbrio, né? São muitas coisas para o mesmo lado, então tentar não desgastar o pneu demais. O pneu pode desgastar prematuramente lá, tem uma curva para o lado direito, todas as curvas para o lado esquerdo, então os pneus externos sofrem, então esse equilíbrio aí a gente está mais focado nisso. Não estão procurando, não vamos atrás de vamos fazer a pole, vamos fazer o carro para o fim de semana inteiro ser rápido em todas as circunstâncias. Talvez não vai ser mais rápido no começo da corrida, isso aí é questão de acerto mesmo, mas ele vai ser na média, tentar botar ele adaptar ele para ele funcionar do começo ao fim num pace bom, num pace razoável. A corrida ela vai ser transmitida pelas redes sociais da Stock Car. Você carrega aqui as cores do Espírito Santo no seu capacete. Você poderia chamar os amantes do automobilismo, os capixabas, para assistirem sua corrida? Qual a importância disso para você mesmo como piloto? Para mim aqui é um orgulho muito grande. Eu sou em categorias nacionais, eu sou o único capixaba hoje representando aí o estado, né? Eu carrego aí as bandeiras do estado no capacete. Tem um trabalho com FIA escrito aqui atrás. Então, sempre está no bolso uma bandeirinha do estado para que se tiver pódio a gente leva lá para cima, igual aconteceu na Endurance algumas vezes e outras categorias. Então, o capixaba é um povo que gosta de automobilismo, vai ter agora alguns eventos, já está tendo, né, novamente aí arrancadas e etc. O pessoal está falando demais sobre isso daí e é um pouco carente em relação a corridas, né, e representantes. A gente vai reverter isso daí e o pessoal quiser assistir a gente vai estar aí ao vivo no fim de semana, representando da melhor forma possível. No carro já tem a bandeira desenhada do Espírito Santo, então sempre tem capixaba em autódromo, parece que não, mas tem lá em Interlagos, a quantidade de capixaba que viu a bandeirinha e falou, você é capixaba? Que estava convidado por empresas, aí entrava, então para mim é um orgulho muito grande estar representando o estado lá e levando a nossa bandeira. Quem for assistir, vai ser bem fácil de identificar, né? Bem fácil de identificar. Isso aí. O pessoal não entendeu muito as cores. Aí eu mostrei a bandeira, e aí quem é capixaba já vê de longe. Já olha assim, já fica olhando, aí já vê o trabalho com fio atrás, fala, você é de lá, né? Já sabe pra quem torcer. Já sabe pra quem torcer. Perfeito. Acho que é isso, né? Queria agradecer, Hugo, mais uma vez, por você ter vindo aqui, participado com a gente, tirado esse tempinho pra dar essa entrevista sempre pra prazer. gente. Prazer é nosso. E esse foi o Tribuna Esportes. O conteúdo completo você pode conferir no Jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e também nos tocadores de podcast.